Nottingham Forest é provavelmente o time que mais chamou a atenção nos últimos anos. O recém-promovido da Championship que na última temporada conseguiu ficar entre os primeiros colocados, chegou a ficar na segunda posição em um período curto da última temporada. Impressionou todo mundo, encantou todo mundo com futebol no Espírito Santo. Mas como é que o time que terminou em sétimo colocado, apenas 4 pontos do quarto colocado e conseguiu finalmente uma vaga europeia, hoje parece que está muito próximo do rebaixamento? Atualmente ele está na 18ª posição, com apenas 5 pontos entre os rebaixados, e parece que isso aqui vai acabar muito mal. Hoje a gente vai conversar sobre o Nottingham Forest, como ele saiu de um time que estava fazendo um grande sucesso para um grandioso fracasso. Eu vou te explicar exatamente como tudo isso aconteceu e se tem ou não salvação. Para quem não me conhece, eu sou o Corvo, apresentador desse canal. Seja muito bem-vindo ao Plano Blues. Bom, eu acho que a primeira coisa que eu tenho que fazer aqui é falar de quem é o Nottingham Forest e por que ele é um clube importante da Premier League, cara. Enfim, o Forest ele entra naquela lista de clubes que são muito importantes e que no passado fizeram muito sucesso na primeira divisão da Inglaterra e que hoje em dia não é tão lembrado. Eu lembro que eu conheci o Forest, cara, vendo algumas daquelas listas ali de times que tinham Champions League. Eu vi que o Forest tava lá e eu me perguntei que time é esse. Alguns anos atrás, sabe? Eu tava só olhando ali as listas e aí eu percebi que tinha um time que fez muito sucesso no passado. E sim, cara, o time, ele não só conseguiu ganhar um título da primeira divisão inglesa, como também conseguiu 2 Champions League, cara. Nottingham Forest tem 2 UEFA Champions League, o que o coloca acima de muitos clubes, e talvez o Arsenal inveje um pouco o time que foi treinado na época por Brian Clough, que provavelmente é o treinador mais importante da história desse time. Se você quiser ver alguma coisa a mais sobre isso, pesquisar, tem aí vários vídeos interessantes que vocês podem ir atrás, ou até mesmo ver ali alguma leitura, né, a respeito dessa época, que vocês vão entender exatamente como aconteceu. E o Forest é um desses clubes que é muito importante no passado, mas hoje em dia é visto como um clube pequeno. Tem um também que me irrita até um pouco quando eu vejo a galera comentando, que é o clube do Aston Villa, cara. A galera trata o Aston Villa como se fosse um clube normal, e não é, ele é um dos maiores clubes da liga. Ele também, né, já ganhou uma Champions League no passado. E a gente também tem o Everton, que há pouco tempo eu gravei o vídeo do Everton, eu falei exatamente isso, que o Everton antigamente era muito forte. Acho que talvez o Everton fosse mais Big Six que o Tottenham no passado, e hoje em dia ele é tratado de uma maneira muito abaixo. O Everton, inclusive, ele tava em nível ali com o Manchester City antes de Guardiola chegar, né? Antes dessa época lá, em 2008, 2009, ele tava sendo visto como um time de nível com o Manchester City, não menor, sabe? Então hoje em dia você vê que a galera trata de uma maneira muito inferior. E o Forest eu acho que entra nessa lista, e muitos outros que eu poderia falar aqui, que tem grande história na Premier League, que são grandiosos, que a galera não sabe, mas sim, cara. Tem muitos clubes que vocês tratam como pequeno e na verdade não são, eles têm uma história muito bonita. Hoje em dia eles já não são o time de maior nível da liga, mas eles são muito importantes também, ok? Então, em resumo, cara, em 2017, Evangelos Marinakis, o atual dono, né, do Nottingham Forest, ele terminou de fazer a compra do clube, né? E aí ele fez uma reorganização pra fazer o clube ressurgir, conseguiu modernizar o City Ground, o estádio atual, né, do time do Forest, e conseguiu fazer uma campanha ali pra levar ele pra primeira divisão. Essa campanha aconteceu com o Steve Cooper, um treinador que foi muito importante pra eles, porque ele pega o time na 24ª colocação e consegue terminar em quarto na tabela, e depois vence o playoff e consegue o acesso pra Premier League. Eu acho que foi extremamente importante esse período. Não que o Steve Cooper seja esse super treinador, até porque ele nem sequer venceu a segunda divisão, mas ele conseguiu, né, fazer um time que não acessava a primeira divisão desde a época 98, 99, cara, e em 22, 23 ali o Forest estava na primeira divisão. Pra acontecer de fato, né, pra ter ali uma competição ali e permanecer na Premier League, eles fizeram muitas mudanças. Então o Forest, quando ele sobe, ele gasta igual um louco, mano. É muita contratação, é muito jogador que chegava na época. Então foi massivamente ali chegando jogadores e vendo o que é que encaixava rapidamente. Foi uma loucura, mas até que fazia algum sentido, né? Porque os jogadores que encaixavam no futuro iam dar um lucro pro time, e os jogadores que não encaixavam eles iam conseguir revender de preço parecido. Então meio que quase que valia a pena. É claro que a única coisa que não podia acontecer é um rebaixamento, pois o rebaixamento ia ferrar com todo esse planejamento. Eles conseguem ficar, cara, eles conseguiram ficar de pé. Terminaram com 38 pontos na 16ª posição, ao lado do nosso querido Everton, que ficou 2 pontos do Leicester e quase foi rebaixado na época. Então foi uma loucura nessa época. Eu lembro que foi ali que eu comecei a acompanhar realmente muitos os jogos do Forest, e eu queria muito ver esse time que tinha acabado de chegar, e era legal, cara, até que era interessante. Eu acho que na época tinha muito um sentimento com o Steve Cooper, de tipo, ele não tá indo tão mal, eu acho que é porque chegou muito jogador novo, ele não tá conseguindo lidar muito bem com esses jogadores. Bom, mas isso não durou muito tempo, porque na temporada seguinte, já com os jogadores escolhidos dele, a gente percebeu que ele não era tão bom assim. Quando você vê nomes que tem hoje dentro do elenco, ele tinha como trabalhar muito melhor alguns daqueles jogadores, como por exemplo Morgan Gibbs White, que é um jogadoraço. Tinha também o brasileiro Danilo, e tinha muitos outros nomes que davam pra ser melhor trabalhados, e que
pareciam jogadores até medíocres. Tinha o tal do Ibrahim Sangaré, que na época ele tava indo muito bem na carreira. Ele era realmente um jogador que você via ali entrando em grandes clubes e de repente ele vai pro Forest e some o futebol dele. Ele se torna um jogador meio morno em campo. Também é mais um dessa lista. Ele também rejeitou o Andrei Santos, né? Mal deixou o Andrei Santos jogar no time, com uma desculpa de que, ele não vai continuar no elenco, então não tem porquê, né, eu treinar ele. O que foi um absurdo, pois ele aumentaria o nível do que você tem em campo, e principalmente, o Chelsea manteve o Andrei Santos emprestado por muito tempo. Se ele jogasse bem no Forest, ele ia continuar emprestado por mais de uma temporada, talvez mais de um ano, cara, 1 ano e meio ali emprestado, então teria ajudado bastante o Forest. Você vê que esse tipo de tomada de decisão, esse pensamento pequeno dele acaba ferrando com o clube. Ele não extraiu o melhor dos jogadores e ele limitava muito o que o Forest era. Então, a partir desse momento, eles pensam, a gente precisa de uma nova identidade, a gente precisa de um treinador que já seja provado e que possa construir algo sólido e subir esse trabalho. A gente não ficar perto da zona de rebaixamento, a gente conseguir ficar pelo menos no meio da tabela. E quem eles escolheram um nome perfeito, Nuno Espírito Santo. Nuno Espírito Santo, assim como eu citei de clubes que são grandes, mas na realidade são vistos como pequenos hoje, Nuno Espírito Santo ele entra na mesma casa, porque ele é um treinador que fez um excelente trabalho no Wolves no passado, conseguiu fazer o Wolves pegar excelentes posições que o Wolves nunca conseguiu manter esses padrões, e ainda assim ele era visto como um treinador pouca coisa, até pela passagem dele pelo Tottenham, mas ele realmente repetiu o feito que ele conseguiu no Wolves e conseguiu manter o Forest lá em cima, com um futebol que competia com os grandes da liga. O Forest não era um time pouca coisa não, cara, ele deu trabalho pro Liverpool, que foi campeão na época, então realmente era muito interessante o trabalho ali que ele conseguiu fazer no Forest. Mas no início do trabalho dele, cara, ele não tava indo muito bem, então quando ele assume com o Steve Cooper, há um rompimento ali de estilo de jogo e ele não consegue, né, fazer um bom trabalho logo no início, tanto que o Forest termina essa temporada em 17º colocado com 32 pontos, o 18º tinha 26 pontos, então ele ficou muito perto do rebaixamento, mas isso aconteceu por causa dessa quebra de identidade, e na época eu lembro muito bem aqui no canal de eu ter falado exatamente isso, cara. Eu acho que a melhor coisa que o Forest tem é o treinador, apesar dele não tá dando resultado em pontuação, pra mim, ele faz com que o futebol do Forest seja muito sólido, e é uma questão de tempo até ele começar a pontuar. Tem muitos e muitos e muitos casos que são assim, cara, e eu quero deixar isso bem claro, são casos que são assustadores, porque às vezes você olha ali pra um time que não tá pontuando bem, mas o futebol em campo é meio que sólido, é um futebol com alguma coisa pra entregar, então você nota que a pontuação não tá refletindo realmente o futebol em campo, e talvez seja uma questão de tempo e ajustar coisas pra realmente você ter resultado, e foi exatamente o que aconteceu. Na temporada seguinte, a 24-25, o Forest termina com 65 pontos, o quarto colocado, o Chelsea, termina com 69, 4 pontos apenas, e quase conseguindo pegar uma vaga de Champions League. Já é grandioso terminar em 7º com o Forest, com o elenco limitado que ele tinha, então eu não posso reclamar. É uma posição que coloca ele em um patamar inexplicável. Nuno Espírito Santo fez o improvável, nem eu acreditava. Aqui no canal eu fiz um vídeo montando o elenco do Forest com o Nuno Espírito Santo, e na época eu falei exatamente isso. Eu acho que é uma questão de tempo até o Forest pegar uma vaga europeia, conseguir realmente acesso à vaga europeia, porque o trabalho do Nuno Espírito Santo parece ser interessante, e eles têm um bom elenco, com alguns reforços isso pode mudar. E ele conseguiu numa temporada que eu não esperava. Eu esperava isso nas temporadas seguintes e não nessa. Então o trabalho dele foi adiantado. Esse adiantamento do trabalho dele faz com que o Forest ganhe uma grana que não deveria entrar no clube. Então é algo grandioso por si só, ok? Eu acho que no Espírito Santo ele fez um verdadeiro milagre no Nottingham Forest. Conseguiu fazer o clube chegar num patamar que muitos outros clubes não conseguiram. O Crystal Palace, que tem um elenco que pra mim é meio que em nível com o que o Forest da época era, terminou em 12º colocado, com um treinador genial. Oliver Glasner faz um excelente trabalho. Hoje tá no topo da liga também, fazendo algo parecido com o que Nuno fez. Entenda o que este cara não conseguiu, mesmo com um elenco bom, né? Com o Eberechi Eze à disposição dele e outros jogadores super interessantes, ele não consegue se manter nessa posição. E foi gigantesca essa temporada. E eu sinto que o maior limitador de Nuno foi o elenco. Os jogadores que tinham seu limite. Então eles não conseguem pontuar que nem um time grande, que tem titular e reserva de alto nível, e manter o nível do Big Six, né? 4 desses times são do Big Six, que tem um elenco maravilhoso. A gente tem um Aston Villa gigantesco ali, com o Naemery sobre o comando que ficou acima dele. E o Newcastle de Eddie Howe, que é um trabalho de longuíssimo prazo, que merece estar onde está. Então ele ficou abaixo de times que realmente são melhores no conjunto geral. Tem treinador do mesmo nível e também tem um elenco sendo montado a um longo prazo até montar essa construção toda. Quem chega mais próximo seria o Aston Villa, né? Que em pouquíssimo tempo conseguiu um grande resultado. Mas mesmo o Aston Villa, eu diria que é um trabalho bem mais maduro do que o de Espírito Santo. Então, de fato, cara, a gente tem um treinador que entregou muito pro Forest. E que depois levou uma facada nas costas, cara. Ele foi traído pelo Forest, eu diria, cara. Porque realmente, você não ia achar ninguém que ia fazer isso com esse elenco. E o cara não valorizar isso é muito feio, cara. Então, quem traiu o nosso querido Nuno Espírito Santo? Vamos tentar entender e qual era a ideia aqui por trás pra tentar justificar essa demissão que rolou, cara. Antes disso, vou pedir pra você que não esqueça de deixar o like nesse vídeo. É muito importante, o que ajuda bastante o canal. Se você também utiliza a opção de hype, tem na aba de comentários. Se você tiver no smartphone, você passa pro lado
lado, me dá um hypezinho gratuito e esse vídeo chega em mais pessoas, cara. Isso ajuda bastante o meu canal, ok? Faz isso aí. Quem traiu ele, com certeza, foi o dono do clube, cara, que talvez entendeu tudo errado. E aqui entra num ponto que eu acho que eu quero conversar um pouco sobre, cara. Tem muita gente que comete o erro, e é um erro. Não tem saída nisso aqui, isso é errado mesmo. Que tem muita gente que não sabe exatamente por que um clube, ele tá bem. Tem clube que tá bem porque às vezes tem alguns jogadores de muito talento que conseguem fazer o clube ir muito além do que deveria. Às vezes tem um treinador que tá extraindo leite de pedra e fazendo o improvável. Às vezes você tem uma direção que é muito competente em fazer scout, achar bons jogadores, e aí do nada eles montam um bom elenco, acham um treinador interessante e aí as coisas dão certo. Existe isso. E você tem que analisar, entender o clube, estudar pra realmente ter a conclusão do que é que faz aquele clube forte. O Forest, eu não tenho nenhuma dúvida que era o treinador. Eu não vejo nenhum treinador conseguindo fazer um resultado perto daquele que eles conseguiram. O Brighton, por exemplo, é um clube que com o Roberto De Zerbi conseguiu chegar bem longe, mas o Brighton tinha um monte de talento bom ali, cara, que o Forest não tem acesso. O Forest nunca teve um volante do nível de Moisés Caicedo e Alex McAllister, que botam o time num nível muito além da capacidade. O Forest nunca teve disponível um jogador que nem João Pedro, que era do Brighton. Então tem uma grande diferença de elenco que é fácil de eu apontar. Eu chego ali, aponto o dedo fácil, em 1, 2, 3 jogadores e já consigo descobrir a diferença do elenco. No Forest não tem ninguém nesse nível. Tem um jogador realmente de grande destaque, né, que era o tal do Morgan Gibbs White, que é realmente o grande jogador que tava ali. E agora eles contrataram tem pouco tempo o tal do Elliot Anderson, que também é um jogador de altíssimo nível, mas não tem muitas outras peças e nem nunca teve. Então claramente eu posso bater o dedo e indicar ali Nuno Espírito Santo como o grande protagonista dessa campanha e não a direção do clube. Marinakis não deveria ter se colocado nesse patamar de querer ser o protagonista daquilo. Ele deveria entender o quão grande foi Nuno Espírito Santo, parabenizar ele, aumentar o salário dele, dar um novo contrato e não demitir ele, cara. Ele deveria ter seguido à risca tudo que esse cara tava falando, porque o sucesso é tão grande que vale a pena investir, vale a pena ver no que isso aqui vai dar. Então a janela, pelo que eu entendo, que teve o brasileiro Edu Gaspar sobre o comando dela junto de Marinakis ali, né, que participou, né, provavelmente ele não contrata ele, o dono do clube, ele só deve estar dando ali a cartada final nas coisas, mas ele deve seguir o que Edu Gaspar fala. Então Edu Gaspar junto com ele montaram ali essa última janela e pelo que eu entendi, o treinador atual não gostou muito dela, ele queria coisas diferentes. E eu entendo o lado dele, você sempre tem que montar o elenco pensando na ideia do treinador e não desrespeitar ele. A partir disso começou um ruído e acabou com a demissão ali, né, de Nuno Espírito Santo. Eu particularmente gostei até de alguns nomes que veio na janela, acho que são jogadores interessantes. Edu Gaspar já fez um trabalho interessante no Arsenal no passado, mas eu acho que você tem que respeitar primeiro o treinador e trazer o que ele precisa e não o que você quer trazer porque você não tá treinando o clube, né? Eu acho que em primeiro lugar você tem que pensar no treinador e de fato eu acho que esse aí é um grande erro. E Marinakis piora o erro quando vai lá e demite no Espírito Santo, cara. É um erro que eu não sei explicar pra vocês, cara. Eu fiz bastante críticas aqui a Marinakis no meu Twitter, cara, até na tela, @ddcorvo. Por lá eu falei bastante dele, né, e vim comentando aqui no YouTube, não falei muito, mas lá eu desci o pau nele e não é à toa, cara. É ridícula a situação do Forest. Parecia muito que ia dar errado. E pra solucionar essa demissão, ele pensa em Andy Postecoglou, que muda a identidade do clube. No Espírito Santo era um treinador de retranca, de futebol reativo, de um contra-ataque brutal, de uma defesa muito densa, fechada, sem espaço para o adversário construir jogadas, que não deixava ele fazer nada em campo. Você sofria muito para atacar e facilmente você era contra-atacado. E essa identidade era linda. Ela combatia o que mais tem na liga, né? Futebol moderno. Era o combate ao futebol moderno. E funcionou muito bem. E ele vai lá e busca uma contra-identidade indo para futebol moderno, passe curto, construções mais elaboradas e uma defesa muito falha, com Andy Postecoglou sob o comando. O que pra mim me pareceu um erro bizarro a se cometer, cara. Pra mim eu olhei aquilo e pensei, não, isso aqui não é possível, cara. E realmente, ele foi lá e cometeu esse erro. E contratou um treinador com a identidade contrária a que tava dando certo. E principalmente, uma identidade contrária no meio da temporada, sem pré-temporada pra poder ensinar os jogadores. O que vai fazer com que seus resultados sejam ainda mais lentos. Isso resultou em um Andy Postecoglou que fez 8 jogos, né? São 6 derrotas e 2 empates. O que é ridículo pros padrões de um time que terminou em 7º lugar. É simplesmente um erro cantado. Não só isso, o próprio Andy Postecoglou terminou em 17º colocado com o Tottenham, com 38 pontos, numa temporada em que o Forest fez 65 em 7º. Ou seja, o Forest fez quase o dobro da pontuação do Tottenham, com um elenco muito pior, e ainda assim ele demitiu esse treinador para trazer o cara que quase rebaixou o Tottenham, e que por algum milagre que eu não sei explicar, conseguiu ganhar uma Europa League. Então vocês estão vendo o nível da merda, cara. O nível da cagada que foi isso aqui. Nível da tomada de decisão do dono do Forest, cara, o tal do Marinakis. Infelizmente ele tomou essa decisão. E isso terminou destruindo com o Forest, que atualmente, né, está na zona de rebaixamento. Atualmente em 18º colocado, com 5 pontos. A 1 ponto do West Ham, que faz uma das piores campanhas da sua história, que está sendo recuperado pelo próprio Nuno Espírito Santo. Eu não vou mais falar sobre isso. Eu acho que eu já cheguei numa conclusão aqui. Agora,
a gente vai conversar um pouquinho, né, sobre a possibilidade de salvar o Forest. Quem é que pode salvar o Forest? E aqui eu vou falar de alguns nomes que estão na lista de possíveis treinadores do Nottingham Forest, que talvez daqui a alguns dias já saia um desses nomes aqui como o atual treinador. E aqui eu vou falar sobre estes nomes e vou dar um veredito aqui de quem pode realmente salvar o Forest nesse atual momento. Bom, um nome que apareceu na lista é o tal do Marco Silva, que atualmente é treinador do Fulham. E sinceramente, se eu fosse Marco Silva, eu não aceitaria treinar o Nottingham Forest, mesmo com aumento de salário. Existe uma chance muito grande de Marco Silva receber uma proposta de algum clube grande de toda a Europa, porque ele tá fazendo um bom trabalho no Fulham. E também existe muito uma chance ali de Marco Silva ele conseguir, né, ir para um dos grandes da Premier League, talvez ser treinador do Tottenham no futuro, ou até mesmo evoluir para um elenco de um Brighton, de um Aston Villa, com a possível demissão do atual treinador. Pode ser que ele ganhe um desses cargos, porque ele tá muito bem colocado, então eu não faria isso. Tá tudo bem organizado no Fulham, o Fulham tem baixíssima chance de ser rebaixado, eu acho que o Fulham deve se manter nessa divisão ainda, existe uma chance, mas é baixa. O Fulham tá bem atualmente, eu não sairia do certo pra ir pro errado, ok? Então, de fato, é um bom nome, é um nome que dá continuidade a uma parte do trabalho de Espírito Santo, mas é ruim pra ambas as partes, é muito arriscado, ele pode perder a moral dele e o Forest pode acabar não tendo a solução. Um nome também que eles estão indo atrás é Rafa Benítez. E Rafa Benítez, ele entra um pouco naquela crítica de treinador que tá ultrapassado. Esse aqui, você pode falar que tá ultrapassado, porque realmente, ele não dá resultado já há muito tempo. A pontuação dele já deixa isso claro. Ele não é mais um jogador de futebol em campo, é muito do passado. Diferente do que falam, por exemplo, de um Mourinho, mesmo ultrapassado, continua ganhando coisas e continua batendo de frente com grandes clubes da Europa, ele não bate mais de frente e eu não acho que ele possa fazer milagre. Mas é um treinador com muita experiência. E essa experiência toda dele pode ajudar o Forest a se resolver. Então, é uma opção que eu entendo que pode ser legal, ok? E também temos o nome de Sean Dyche. Pra quem não conhece Sean Dyche, ele era o treinador do Everton, né? Há pouco tempo atrás, ele assumiu o Everton logo depois do fiasco de Lampard, né? Passou dois, acho que interinos durante 5 dias cada um, né? E depois veio o Sean Dyche e Sean Dyche permaneceu 710 dias no cargo ali. Pontuou pouco, 1.23 apenas. E ele conseguiu manter o Everton na primeira divisão. Era um time bem covarde, com identidade bem ruim. E é um downgrade à identidade de Nuno Espírito Santo. Mas é um time treinado pra fazer exatamente isso aí. E pode ser por essa questão de treinamento e de encaixe, ele encaixe mais rápido que os outros treinadores que são propostos aqui. E talvez esse futebol covarde seja exatamente o que esses jogadores consigam jogar ali. Então há uma chance de Sean Dyche fazer mais sucesso que os outros, por uma questão de encaixe mesmo do que esses jogadores já estão sendo treinados. Mas eu não manteria ele por muito tempo, só manteria ele até o fim da temporada. E depois eu iria atrás de um bom nome pro cargo, só pra tentar sobreviver à Premier League. Há alguns outros nomes também que surgem nessa lista, mas pra mim o melhor é Sean Dyche. Eu acho que é um cara que pode salvar, sim, o Forest do rebaixamento. É o único aqui que eu penso que pode ser algo que não vai romper com tudo e vai manter uma identidade talvez interessante ali pra disputar rebaixamento. De resto, não tem muito o que fazer, cara. Um nome que eu poderia pensar é David Moyes, mas ele é o atual treinador do Everton, então não dá pra trazer ele pro Forest, ok? E basicamente é isso, cara. Foi assim que o Nottingham Forest saiu, né, da 7ª posição pra parar na 18ª, com um monte de decisão questionável. É muito triste ver o dono de um clube achando que ele é o protagonista da coisa, em vez de tentar entender o que tá acontecendo ali e tentar aproveitar aquele momento de fato, né, e, tipo, entender, tipo, pô, tem um cara aqui que tá fazendo milagre no meu clube, eu tenho que manter ele a qualquer custo. Eu acho que seria um pensamento muito mais interessante do que ele achar que ele é o protagonista. E aqui eu repito o que eu falei mais cedo, né, tem muita gente que faz essa análise errada, vê um clube dando certo e acha que tem a ver com a direção do clube, e às vezes é só o treinador atual, cara. O treinador atual é muito bom, tá fazendo um trabalho e tá extraindo o improvável de peças mais fracas, e a galera quer dar o mérito à direção do clube. Às vezes é ridículo ver isso, cara. Às vezes é ridículo, mas enfim, acontece bastante. É isso, rapaziada. Este aqui é o vídeo de hoje. Deixa aí a opinião de vocês sobre toda essa situação, cara, e quem vocês acham que seria um bom treinador pra salvar o Nottingham Forest da zona de rebaixamento nessa temporada. É isso, rapaziada. Agradeço a presença de todos vocês, agradeço todo mundo que deixou o like, que ajudou o vídeo de qualquer maneira, compartilhamento, qualquer coisa, cara, que você queira ajudar, pode ficar à vontade aí e dar essa força aí no canal. Muito obrigado mesmo pela sua presença. Tchau!